Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aula, né, de geografia. Então hoje nós iremos falar sobre a geografia virtual, sobre ciberespaço, sobre a questão da geografia da informação, tá bom? Bom, então nós vamos ter que compreender a importância do uso dessas tecnologias hoje aplicado ao estudo da geografia, tá? Então, hoje nós temos em média aproximadamente 6.000 satélites em órbita, porém, menos de 500 eles estão em funcionamento. O restante deles acaba se tornando o que nós chamamos de lixo virtual, tá bom? Então, essas transformações que nós temos hoje da tecnologia, que acabamos utilizando, voltada também para o uso da geografia, elas foram feitas pelo homem. Então, nós conseguimos observar que essas tecnologias hoje elas vão além do que? Daqui do planeta Terra, né? Através do uso aí dos satélites, tá bom? Então nós conseguimos perceber o quê? Que essas relações entre a sociedade e o espaço, elas acabam sendo medidas cada vez mais pelo quê? Pelas tecnologias da informação. Então, para a geografia, a informação, ela acaba se tornando um recurso extremamente importante. Por quê? Através desse estudo, nós conseguimos ter cada vez mais representações exatas do espaço geográfico, tá? Então, essas tecnologias da informação utilizadas pela geografia, elas acabam se apoiando no uso de satélites artificiais, através também do uso de computadores, que nós chamamos da parte do hardware, né? E também dos programas específicos, que são os softwares, e entre outros aí recursos que cada vez mais a nossa sociedade ela vem alavancando tecnologicamente. Então, esses recursos tecnológicos, eles são conhecidos como SIGs, que são sistemas de informações geográficas, que eles acabam captando e processando e elaborando imagens, e essas imagens elas são utilizadas para a confecção de mapas, para monitorar diversas atividades humanas, para monitorar diversas áreas do nosso globo terrestre. Então, hoje nós conseguimos, basicamente em tempo real, observar como está o degelo em uma região e por aí vai, né? Ou desmatamento, enfim, tudo através dessas tecnologias aí que vem auxiliando cada vez mais a utilização da geografia pelo homem. Então, nós temos sempre que buscar entender o homem, ele dentro da sociedade, como ele busca o que? Transformar esses espaços e essas transformações do espaço vivido, né? Conforme nós vamos transformando, nós chamamos isso de espaço geográfico, tá? Então, lembrando aí, espaço geográfico, que é o espaço vivido que o homem ele acaba transformando, né? Que nada mais é do que o objeto de estudo da geografia. Então, o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, né? Então, tudo que nós estudamos na geografia e que a geografia ela busca entender aí essa questão desse espaço geográfico, as suas transformações, as suas características, né? E o espaço geográfico, ele acaba sendo uma acumulação desigual de tempos, né? Quem disse isso foi o grande Milton Santos, o professor, grande mestre da geografia Milton Santos, né? Que o espaço é a acumulação desigual de tempos, né? Por que disso? Essa acumulação desigual de tempos, né? Ou seja, o espaço geográfico no qual nós vivemos, né? Esse espaço ele vai se modificando, ele vai se transformando e ele não é modificado assim, ó, instantaneamente, né? Isso vai ocorrendo o que? Através de processos históricos. Então, toda a transformação que nós temos do espaço geográfico dentro da nossa história é uma acumulação aí de tempos,
tá? Então, não ocorreu instantaneamente. Essa transformação, ela foi sendo inserida aos poucos, né? Então, por exemplo, se nós andarmos pelo centro de São Paulo, vamos pegar lá o centro histórico, nós vamos observar construções novas, né, arrojadas, e construções antigas, lá do começo do século, tá? Então, a gente consegue observar essa transformação do espaço. É bem interessante na Europa, a Europa que tem cidades muito mais antigas que nós aqui no Brasil, esse contraste do antigo e do novo, ele é muito forte, ele é muito presente. Então a gente consegue observar essa diferença do espaço, tá? Então, nós sempre devemos lembrar que a geografia ela é uma ciência que o quê? Que estuda a relação entre o homem e esse espaço vivido, né? O espaço geográfico, a sociedade, a natureza, toda essa interação, tá bom? Então, para estudarmos, né, toda essa relação da geografia, que ela vai se utilizando dessas novas tecnologias, nós temos que buscar entender que a geografia ela entrou, sim, na era da informação, né? Então, hoje, nós temos o auxílio aí dos GPS, né, que facilita muito o deslocamento das pessoas no dia a dia, os satélites em tempo real, que a gente consegue observar o que está acontecendo, né? Tudo isso com o auxílio do quê? Da internet, que nós já vamos falar dela, tá? Então, nós devemos entender que essas SIGs, que são os sistemas de informações geográficas, eles irão nos fornecer dados para que nós possamos mapear as informações, né, dentro desse nosso campo de estudo, dentro desse campo de estudo da geografia, e entender cada vez mais a relação do homem e o espaço, né? E isso ajuda na confecção dos mapas, né? Isso nos ajuda a termos dados mais precisos, né? Dados o que mais novos, né? Esses dados mais novos eles chegam com mais rapidez até nós nos dias de hoje do que no passado, tá bom? Então essas redes de informação elas nos dão essa dimensão do espaço, a diferença, né? Que hoje no nosso dia a dia, o mundo real e o mundo virtual, eles ocorrem aí simultâneo, ocorrem de forma paralela, né? Então, através desses espaços virtuais, hoje nós conseguimos observar o que? A transformação da sociedade, a vida que se desenvolve também dentro deste espaço virtual, ok? Que nós chamamos também de espaço virtual ou cyberespaço. Existe uma definição precisa disso? Não, né? Existem definições, vocês vão observar que existem vários autores, né? Vários estudiosos com várias definições sobre essa questão do espaço virtual e do cyberespaço, né? Mas o que nós temos que observar que esse espaço virtual nada mais é do que o espaço informacional das redes, tá? Que ele é feito através do quê? De bytes e de bits. Mas que no seu interior das telas, elas vão chegar até nós, essas informações, elas chegam até nós em forma de linguagens conhecidas, que são linguagens verbais, linguagens visuais, linguagens sonoras, e todas elas juntos, né? Elas se misturam e aí nós temos essa complexidade aí do cyberespaço, tá? Que é uma maneira, vamos dizer assim, metafórica de nomear a internet, que nada mais é hoje em dia a internet, a rede das redes, tá? Então, para nós termos uma noção, né, de espaço virtual, o espaço virtual ele é representado aí no surgimento da internet e ele se caracteriza pelo entrelaçamento do que? Das práticas sociais com as práticas discursivas. Então, o nosso dia a dia, né? Ele vai se mesclando aí com o virtual. Então, se nós pararmos para observar todo o material que circula hoje em dia nas redes, nós vamos ter desde salas de bate-papo até sites de universidade
Hoje, né, devido à pandemia, nós estamos fazendo o quê? Utilizando diversos sistemas para ter essa comunicação com vocês, para que vocês consigam ter as aulas, para que nós consigamos fazer essa interação. No nosso caso, nós utilizamos aí a plataforma Teams, né? Tem também o quê? Os sistemas bancários. Hoje em dia você faz toda a transação bancária sem sair da sua casa. Você não precisa se deslocar até o banco. Você consegue fazer várias transações, tudo de forma virtual. Você hoje consegue fazer uma compra de mercado sem sair da sua casa, comprar um livro, enfim, utilizando desse sistema, que ao mesmo tempo que ele é positivo, mas também ele é marcado aí por certas contradições, né? Ainda em alguns momentos tem essa insegurança de algumas pessoas de acabar utilizando esse sistema virtual. E ele também é marcado, né, por grandes silêncios e também por vozes anônimas e não anônimas, que se utilizam desse espaço, né, que é complexo, que é cheio de links, de lacunas e controlados por diversas pessoas, por diversos sentidos, né? Então, é uma rede incrível e ao mesmo tempo complexa, né? Então, o espaço virtual, ele acaba tendo características, né, que estão muito presentes aí no nosso dia a dia. Porque com a internet nós trabalhamos diversos tipos de materialidades, como eu já falei para vocês, e aí nós vamos ter essa questão de ser um sistema que ele é bem heterogêneo, ou seja, não existe uma homogeneidade dentro desse sistema, porque são diversas pessoas, diversas coisas acontecendo simultaneamente dentro deste grande espaço cibernético, né? E tem as suas contradições, os seus links, né? E aí também nós vamos ter os seus efeitos, né? Que muitas vezes acabam sendo apenas ilusórios, tá? Porque as relações elas continuam fora desse espaço virtual, né? Mas dentro desse espaço virtual nós temos uma deriva total de sentidos, né? E nós utilizamos ele de diversas formas e uma desterritorialização, né? Então, hoje você tá aqui, você mora no Brasil, mas você tá tendo acesso a imagens de tempo real, observando locais que estão em outro continente, muitas vezes. Mas tudo isso acaba, esse não limite, vamos dizer assim, da informação, ainda tem todo um controle, acaba sendo permeado por um controle. Então, a gente tem essa ilusão de eu tenho livre acesso, tudo eu posso, tudo eu faço nesse meio virtual, mas acaba sendo, de certa forma, um meio virtual controlado, né? Então, todo essa questão da geografia, né, da evolução das tecnologias, né? Então, toda essa tecnologia usada, ela vem da revolução técnico-científica informacional, né? Ou seja, a terceira revolução industrial, né? Que acontece nesse meio, o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Então, essa terceira revolução industrial, ela faz o quê? Que nós passamos a ter uma tecnologia que acaba sendo mais aplicada à produção industrial, vamos ter aí um grande desenvolvimento da robótica, da informática e um grande aumento, claro, da produção industrial por conta da tecnologia que foi avançando e a construção aí sofisticada de meios para se utilizar aí dentro da indústria, né? Tudo isso porque nós vivemos dentro da onde? De um espaço capitalista, né? E esses conceitos, tudo isso acaba acontecendo aí dentro de períodos históricos, né? Onde nós vamos tendo toda essa transformação, tá? Então, as redes geográficas, elas acabam... As redes geográficas, né, elas são transformações provocadas dentro do espaço geográfico, né? E essas redes geográficas nada mais são do que os meios de comunicação, transportes, né? Tudo isso acaba compondo aí o que nós chamamos
de redes geográficas. Essas redes geográficas, elas são estruturas que estão instaladas dentro da onde? Desse espaço geográfico, esse espaço que nós vivemos, que foi transformado pelo homem, que nos dá base para o quê? O uso dessas novas tecnologias, tá? E a funcionalidade dessas novas tecnologias, elas estão ligadas a essas estruturas, né, que estão aonde? Instaladas no nosso espaço vivido. Então, só para nós lembrarmos, né, quais são essas redes geográficas, essas estruturas que a professora está falando, toda a parte de comunicação, de transporte, de internet, de celulares, de fibra ótica, de circulação de capital, tudo isso, né, que são as redes geográficas interligadas, ok? Para nós não esquecermos disso, tá? Então, esses fluxos informacionais, ou seja, né, toda essa informação, ela acaba se movimentando aonde? Dentro desse espaço geográfico, tá? Tanto no mundo virtual, quanto, claro, no mundo real, porque nós ainda dependemos 100% desse mundo real. Mas também nós temos aí, claro, o auxílio hoje que facilita esse mundo virtual, né? E isso tudo se movimenta através dessas redes instaladas, como já falei, televisão, internet, celulares, a tecnologia que vai avançando, a robótica que vai avançando. Então, tudo isso acaba fazendo com que essas informações elas girem de forma muito mais rápida. Claro que nós temos ainda fora isso o auxílio dos satélites artificiais, né, que acabam nos passando informação, né, e tudo isso faz que esses fluxos informacionais acabam sendo, tem um nome esses fluxos informacionais, eles são chamados de telemática, tá? Então a telemática, o que é a telemática? Ela é um conjunto, né, de serviços informáticos, né, que acaba possibilitando que essa troca, esse fluxo de dados, de textos, de imagens, de sons, tudo isso por meio das redes de telecomunicações, tá? Então todo esse fluxo de informação que nós chamamos de telemática, ele envolve o quê? Pessoas, ele envolve o mundo, onde nos dá base para as tecnologias que nós utilizamos nos dias de hoje, tá? E é o que nós chamamos aí de fluxo informacional, né? Então é importantíssimo que nós tenhamos essa noção, né, da grandeza hoje que nós temos o acesso às informações, tá? Porém, nem tudo são flores, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela veio nos mostrar que nós estamos ligados, né? Nós conseguimos ter informações muito rápidas, informações muito precisas. Isso também veio acentuar, né? Mostrar a desigualdade social, né? Então, ainda hoje, muitas pessoas não têm acesso a esses equipamentos, ou a um computador, ou a um smartphone, né? Devido ao que? A desigualdade social, para que a gente consiga ter uma troca 100%. Então, isso ficou hoje muito mais em evidência, ficou muito mais claro, tá? Então, o desenvolvimento tecnológico democratizou as informações, para que nós tenhamos acesso às informações, tá? Mas ao mesmo tempo deixou muito mais claro, muito mais em evidência a desigualdade social que existe no mundo, né? Então, ainda nós temos que melhorar aqui no nosso país, melhorar muito essa questão dos fluxos informacionais, tá? Em outros países aí mais desenvolvidos, esses fluxos informacionais, eles são muito mais eficientes ainda do que aqui no nosso país, que tem muito ainda que se melhorar, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Estarei aqui online no Sistema Teams, esperando por vocês para qualquer dúvida, tá bom? Beijos a todos!